Lucas 12, versículo 22. Confiança em Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: É por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisa para se vestir, pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeeiam, não colhem, não têm despensa nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupem com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar a sua vida, o reino de Deus, e Deus lhes dará todas essas coisas. Olá, gente, a paz do Senhor. Estão bem? Vocês estão bem? Dei uma sumidinha aí no canal, né? Mas voltei aqui para contar mais um pouco do meu testemunho. E agradecer a cada um seguidor que chegou aí, lá do canal Nordeste é Vida, Daiane Lunguinho, todos os outros que encontraram por acaso esse vídeo, né? Contando um pouco do meu testemunho. Falei aí do meu casamento, que Deus fez. Mostrei aí as fotos do casamento, né? Tudo que Deus tem feito na nossa vida. Como vocês viram aí, eu li um versículo, né? Em Lucas, capítulo 12, do 22 ao 31, que fala da confiança em Deus, né? Aí eu me lembrando aqui, quando a gente casou, né? Meu esposo trabalhava numa padaria. Com pouco tempo que a gente tinha casado, já fazia algum tempo que ele trabalhava nessa padaria. E quando a gente casou, ele passou pouco tempo na padaria. O patrão dele demitiu ele, né? Mas tudo tem um propósito, né? Na vida do crente. Acho que quem é crente aí vai saber, né? Porque muitas vezes a gente não entende na hora o que tá acontecendo, né? Mas tudo tem um propósito, tudo tem a mão do Senhor e ele vai nos ajudando, né? Então, aí ele ficou desempregado, a gente não lembra quanto tempo de casado a gente tinha, mas foi um baque muito grande, né? A gente não... Eu vim da minha cidade, trabalhava lá, deixei o emprego para vir morar com meu esposo aqui, em Flores. Coloquei vários currículos por aqui, procurei emprego em todos os lugares, mas nada das portas se abrirem aqui. E ele ficou desempregado, aí agora, como é que vai ser? A gente morava de aluguel, não era tão caro o aluguel no tempo, mas quando você não tem renda nenhuma, né? Como é que vai fazer para pagar o aluguel, para pagar água e luz, alimento, tudo? A gente não tinha filho ainda no tempo, né? Tinha acabado de se casar. E eu fiquei muito triste, muito desesperada, nunca tinha passado por aquilo. Começou a faltar as coisas, né? E quando a gente teme a Deus, né? A gente vai ao socorro de Deus. Não é fácil, você muitas vezes se desespera, porque mesmo você confiando em Deus, você é humano, você é falho, né? Então, eu fiquei muito abatida,
Mas continuei buscando ao Senhor e Ele foi dando graça e abrindo as portas, usando pessoas mais uma vez. Eu lembro uma certa vez que eu abri o armário e tava bem poucas coisas, faltando algumas coisas. Eu digo, meu Senhor, eu nunca passei por isso. Não, não me lembro de ter passado quando eu era criança com meus pais, né? Mas aí, de repente, uma irmã diz assim, ô, irmã Fabiana, a mesma irmã que me ajudou no casamento. É uma benção, ela, irmã Gilvânia, ela tem canal aí também no YouTube, contando o testemunho dela, que é lindo, de casamento. Então, aí Deus usou, ela fazia parte, eu acredito que era da mocidade, não me lembro. Ela disse, ô irmã, eu tenho uma coisa pra lhe dar, você tá em casa? Eu disse, tô. Aí daqui a pouco chega ela com a caixa cheia de alimento. Eu digo, ô Jesus, tu és bom, né? Não deixa desamparado, como diz o versículo ali, né? Não deixa desamparado nem as aves do céu, que dirá nós, né? Bom, aí nós ali, meu esposo saiu procurando emprego e nada de achar, né? E eu continuei clamando ao Senhor. Aí, a empresa que eu trabalhava lá em Oricuri, na minha cidade, era o Boticário, né? E Boticário são várias franquias, né? Várias franquias por todo o país aí. E as donas de Oricuri não eram donas aqui de Serra Talhada. Aí eu já tinha mandado um currículo para lá, para a Serra, por uma irmã da igreja que trabalhava lá. E eles disseram que não tinha vaga, que estava um problema lá, que achavam que iam vender a franquia. Quer dizer, não, eles não falaram isso, disseram que não tinha vaga, né? E eu continuei orando ao Senhor, abre uma porta, Jesus, abre uma porta. E de repente eu soube que as donas da franquia lá em Oricuri iam comprar a franquia aqui de Serra Talhada e região. Eu disse, eita, é agora. Agora ou nunca. Corri e tinha o contato de um dos administradores lá, Neto, né? E liguei pra ele com muita vergonha. Tinha muita vergonha, mas de falar, né? Como eu tenho muita vergonha de falar ainda. Mas liguei pra ele, eu disse, orei primeiro, né? Pedi direção de Deus. E liguei pra ele e perguntei, olha, eu sou que vocês vão comprar a franquia daqui de Serra Talhada, ó, se tiver precisando de alguém de caixa, né? Que eu era caixa no tempo, operadora de caixa. Aí ele falou, tá certo, Fabiana, a gente vai tá se organizando aqui, qualquer coisa, mande seu currículo aí. Ou mande não, seu currículo não, que eu já trabalhava lá, né? Trabalhei acho que uns 6 anos, se eu não me engano. E só saí porque vim embora, né? Porque eu gostava muito do emprego. Mas, e aí sei que foi passando e eu fui orando. Sim, antes disso eu tinha conseguido um emprego temporário, né? Que era as eleições, aí tinha que ter uns técnicos de urna. Nunca tinha trabalhado com isso, mas Deus deu sabedoria, me ajudou a aprender rápido e conseguir ajudar nas eleições. Eu não lembro se era de prefeito, era de prefeito daqui, né? Trabalhei uns 3 meses. Foi muito bom também. Aí, quando já estava terminando, Deus abriu essa porta de emprego, né? Aí, quando eu comecei a trabalhar, com um tempo depois, meu esposo também conseguiu um emprego na prefeitura, né? E trabalhou um bom tempo lá. Então, quer dizer, se a gente colocar nas mãos do Senhor, né? Ele tudo fará se a gente tiver confiança nele. Se ele não desampara nem as aves do céu, quem dirá a nós, né? Então, se a gente clamar, confiar no Senhor, Ele fará o melhor para nós, né? Então, Deus é muito bom, né? Antes disso também, eu esqueci de falar, antes da gente arrumar emprego e tudo, mais uma vez, minha cunhada, né, que eu sou muito grata à vida dela. Pra sempre vou ser grata, porque ela me ajudou muito, mesmo eu sendo falha, né, não merecia, né, muitas vezes chata com ela,
mas ela me ajudou tanto. Quando a gente não tinha o dinheiro do aluguel, ela nos ajudava a pagar. Assim, quando a gente entra na prova, né? Quando a gente tá passando por necessidade, é que a gente conhece quem realmente se importa com a gente. E ali foi, a nossa rede de apoio foi nossos pais, né? Que sempre mandava. E a minha cunhada, né? Também ajudava a gente. E só, né? Graças a Deus por eles. E também Deus sempre mandava, que nem a irmã levou a cesta básica lá para nós. E para mim foi algo surpreendente, né? Assim, Deus fazer, porque eu me vi numa situação de, meu Deus, e agora? A gente não tinha um real. E Deus manda aqueles alimentos e eu fiquei muito grata a Deus. Muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito. Mesmo a gente sem merecer, mesmo a gente sendo falho, né? Muitas vezes não vai para a igreja, a gente fica sem forças quando tá na prova, quando tá na luta. Mas Deus não desampara, porque as misericórdias dele são infinitas. Ele morreu ali na cruz para nos salvar e as suas misericórdias são para sempre. Ele não desampara um filho seu só. Então, se você está passando pela mesma situação, ore a Deus, peça direção, se consagre ao Senhor, porque Ele lhe dará tudo o que você precisa. Se é saúde, se é alimento, se é uma porta de emprego, Ele não desampara. Aí eu me lembro que era bem difícil esse emprego lá, mas eu ia tão agradecida a Deus, porque era a cidade que eu fui trabalhar, era uns 40 quilômetros daqui. Tinha que acordar umas 5 horas, eu fazia o almoço para deixar para Edio, né? E deixava feitinho e ia, chegava lá umas 7h30. Às 5h30 era o horário que eu saía. Fechava a loja 6 horas, mas ela me liberava meia hora antes, para que eu pudesse pegar o carro e voltar para casa, né? Que só tinha carro até 5h30. E eu vim, era muito cansativo, mas sempre grata a Deus, que era uma empresa que eu gostava, até hoje gosto, né? Que se tiver oportunidade um dia ainda, quem sabe, posso voltar a trabalhar lá, não sei. Mas era muito grata, muito gratificante. Só saí mesmo porque da empresa, porque o meu pai faleceu, acho que eu trabalhei ainda uns 7 meses, eu acho. Aí meu pai faleceu, aí minhas forças se acabaram, né? Porque quando a gente perde alguém querido, a gente fica muito abalado, né? Aí também eu tive que ajudar minha mãe em algumas coisas. Aí precisei sair, né? E de lá não trabalhei mais em empresas, nem nada, só em casa cuidando. Aí tive filhos, cuidando dos filhos. E comecei a vender algumas coisinhas. De vez em quando eu vendo alguma coisa e assim vai, né? E Deus não desampara. Continua nos ajudando, nos abençoando. Ele não desampara. Pronto, gente, o vídeo é esse, né? Contei um pouco aí das portas que Deus abriu em nossa vida, do que aconteceu, né? E de lá pra cá, Deus tem abençoado, não tem desamparado. Mesmo a gente, eu falo, mesmo a gente sendo falho, Ele não desampara. O importante é que a gente segue a Cristo, que a gente obedece a sua palavra, lê a sua palavra e obedece, né? Busca e aprender e buscar o centro, que é Jesus, né? Ir para o céu, que o mundo está aí, né? É bem complicado, mas nós temos uma esperança, que é a vinda de Jesus, que vem nos buscar, que é morar nas mansões celestiais, né? E é muito gratificante servir a esse Deus, porque Ele não desampara, não nos abandona, nunca, nunca, nunca. Deus abençoe vocês. Quem gostou desse vídeo, dê o like, se inscreve no canal e que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.